Começando mais um Spotcast BR, hoje aqui na Praça da Espanha, não, hoje estamos aqui no Parque Barigui, é o costume de falar da Praça da Espanha, tá ligado? Grava só lá, né? Então estamos hoje aqui no Parque Barigui, domingo de manhã mais uma vez, tô hoje com meu amigo Márcio Maia. E aí, Dick. meu irmão, beleza? Bom. Tá na boa? Tudo certo? Dick ou Giancarlo? Ah, cara, aqui a gente tem vários codinomes, Vários né? codinomes. O pessoal me conhece Bom. como Dick mesmo. E vamos já aproveitar para falar dos patrocinadores. Na moral, vista na moral, se vista bem, vista-se como você é, vista na moral, beleza? E também, além da na moral, a gente tem a DCK Consultoria, que isso aqui só está acontecendo por conta da DCK Consultoria. Esse projeto todo aqui é uma realização da DCK Consultoria, que é uma empresa de consultoria automotiva em Curitiba. Vocês já conhecem, já sabem. A gente trabalha com avaliação, pré-compra e também o serviço de Car Hunter e outras soluções automotivas para você que está comprando um carro aqui em Curitiba região ou em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Então, tio Maia, muito obrigado, velho, por ter vindo aí domingo de manhã conversar comigo. Agradeço bastante o convite. Domingo de manhã, o cenário desse, né? De cultura automotiva. Olha aí, ó, falando nisso, ó, já chega as tuas origens aí já, ó. Um pouquinho delas. Todo mundo me associa muito ao Renault, mas o Chevrolet... Então, pois é. Como é que você começou, tio Maia? Como é que você começou a gostar de... Como é que você percebeu que você gostava de carro e não de futebol? Bom, na verdade, cara, lá de trás, né? Tio com oficina mecânica, né? Ah, então, teu tio tinha oficina. Exato. Então, desde cedo trabalhando, já são... bastante entregar a idade aí, tá? Mais de 30 anos aí, batendo chave, apertando parafuso. Então... Você nasceu basicamente dentro de uma oficina, então? Quase isso. Desde né? molequinho então, mesmo? Desde criança, mexendo, sempre querendo fazer motor e só deixavam eu lavar a peça e fazer freio, né? Esse é o começo de... Vivia fedendo gasolina, né? Fedendo gasolina, de lavar motor, unha preta, a gente se identifica, né? Sim, por unha sim. preta. E eu sempre falo, né? Até eu costumo dizer e brincar com todo mundo, eu falo que eu sou mecânico de automóveis e como hobby eu tenho a engenharia e tenho uma segunda profissão, né? Mas, então eu sempre carreguei essa coisa, sempre... Sim. Gostei muito de... Tá dentro da oficina. Estar dentro da oficina, né? Eu falo até... Acho que é 2 desgostos do meu pai, né? Eu não gostar de futebol e não gostar de pescaria, né? Então, sempre foi ligado com essa questão de mecânica, né? Sim, então, sim. A origem vem. E foi aí que... Mas você então não se descobriu gostando de carro, você simplesmente não se lembra de não gostar de carro. E não ter opção. Era isso que tinha que fazer, só que a gente que é viciado com isso, né? A gente que tem a gasolina correndo na veia. É diferente, né? É diferente. A gente acaba criando uma paixão, uma relação com o carro que... Vai além do A ao B, né? Não tem como, né? O carro tem muita personalidade, né, cara? A gente acaba pegando um pouco disso pra gente, né, velho? Sim, de entender o carro como uma extensão de nós, né? E isso é difícil a gente conseguir explicar para as pessoas, né, velho? Para quem não entende, no caso, né? Para quem não entende. E aí até tem uma coisa, né? Fazendo um salto gigante, né? A parte do automobilismo, né? Que daí vem a parte da mecânica, a parte do automobilismo, a parte da engenharia, acaba misturando um pouco de tudo, né? Eu sempre falo que no automobilismo você, cara, o carro vira uma extensão de você. Você começa a pensar com o carro. Você começa a fazer movimentos, os teus movimentos refletem o carro reflete os teus movimentos. Como se fosse uma perna mecânica. Uma perna mecânica. Então você sabe onde o carro começa, onde ele termina, onde ele cabe, onde não cabe. Sim. Então... É aquele feeling, né? E como é que veio o automobilismo, Maia, para você? É que o automobilismo, eu acho que é uma evolução, né, do carro. É natural, né? Eu acho que vem a questão... eu sempre falo, né? A gente gosta do antigo, a gente gosta do preparado, a gente gosta do modificado. Não tem uma... Bonito. Bonito, né? Bonito. Esses carros já estão difíceis de achar, né? Não, e fazendo até um paralelo aqui, eu sou bem puritano. Olha aí, 4 portas, cara. Pô, isso é difícil, hein? Eu sou bem puritano com relação a marcas, assim, sabe? Tipo, o Escortinho com roda de Ford. Sim. Eu acho que faz a diferença, faz né? a diferença. Eu acho que existem soluções na mesma marca. Sim. Que é ali a ligação que a gente estava falando, né? Da evolução. Depois de entrar na indústria, a gente sabe que, cara, tudo é muito guiado para o custo
tudo é muito guiado, né, para uma padronização, Aham. para ter menos variação no Sim. processo. E aí essa personificação de você pegar um carro, deixar com a tua cara, você aproveitar. Então, a questão do automobilismo, né, voltando ali na pergunta, acho que é uma evolução um pouquinho do Natural, né? natural de que você quer um pouquinho mais, você quer, sabe, o que a indústria não fez. Sim. E aí vem a questão do medir. Então você começa a trazer números, né? Teu Aham. carro faz de 0 a 100, teu carro Sim. tem tanto de altura, teu carro tem tanto de pintura. Então eu acho que essa métrica é bem importante e você acaba fazendo uma comparação. Sim. E a comparação vem disso, né? Desde que existe o primeiro carro, É, lançaram o segundo, os caras já estavam comparando um com o outro. Não tem e como, não né? só carro, né? Daí Sim. você vê 5.000 pessoas correndo 42 quilômetros, medindo o tempo, medindo você mesmo. Exatamente. Então, Exatamente. cara, eu acho Olha aí, ó. que a GT... É. Não, GT, né? Eu acho que é. Pelo menos a pintura é. E eu acho que o medir é um pouquinho disso. Então, o automobilismo vem nisso, vem numa evolução. Se o cara começa a caminhada, ele vai para uma corrida. Ele vai para uma corrida de rua dá para definir o automobilismo como a necessidade do ser humano em melhorar. Em melhorar. Muito louco, né? Em tudo. E também de competir. Sim, de competir, exatamente. E também de massagear o ego dizendo que eu sou melhor do que o outro. Exatamente. E aí que tá uma parada, né, cara? A gente fala às vezes assim que o cara não pode querer se achar o melhor e tal, mas, cara, no final das contas, todo mundo que corre de alguma coisa quer se achar o melhor de alguma coisa, né, cara? É que o... Caralho, olha. GM Truck. Que legal, né, cara? Eu acho muito legal, velho. Eu curto esse estilo de, tipo, carro zoadaço assim de lata. Parece que tá zoadaço de lata e você vê as rodas tão perfeitas, os pneus tão perfeitos, a interna tá perfeita. Acho muito louco isso. É o ratzinho, né? Mas a essência do Hatchlook. Sim. Porque depois virou uma fusarca do caralho, né? É que todo mundo, assim, eu gosto também um pouco do automobilismo, tá? Então, do automóvel em si, que tem para todos. Sim, tem para todos os gostos. Todos. E eu falo, o brasileiro ele é muito inventivo. Uhum. E aí, não só o brasileiro, né? Agora, tipo, com a internet, com tudo, a gente sempre falou, né, de gambiarra, né? Então, eu falo que é a questão do inventivo, né? E agora a gente vê, né, na internet, né? Eu sou um cara, puta, fico meio longe disso, mas o tecnologia, né? Cara, a gente vê que o mundo inteiro é inventivo. Sim, velho. Cada coisa que os caras inventam, né, velho? E o automóvel, cara, ele tem disso, sabe? Então, cara, esse Hatchlook, cara, eram os carros que ninguém queria nos Estados Unidos. Sim. Então o pessoal ia lá, buscava e fazia o seu carro, né? Muito então, louco, né, cara? É uma vertente, né? É uma vertente diferente, né? Assim como tem o rebaixado, o modificado, o preparado. O foda é o seguinte, cara, eu sempre fui, olha lá, ó, chegou uma trupe aí, ó. Alfiste e os Opalão. Olha só. Esse carro é o 9192 azul Tisa, é uma cor extremamente rara. Esse carro possivelmente é um 91, porque o 92 tinha o encosto de cabeça vazado, né? Então, pode crer. Tem umas variantes do carro. Tá vendo, galera? Todo mundo, cada um tem a sua doença, tá vendo? Não, nem só de Renault vive Márcio Maia. E, cara, os 9192, engraçado, né? Até trazendo uma informação, cultura inútil. Né? É deliciosa. O 9192, a grande maioria dos carros são gasolina, os álcool. Olha aí, ó, o 92, quase também. Ó, esse é o 92 por causa do encosto de cabeça, né? Então... Lindo, cara, lindo. Um dos primeiros contatos que eu tive com o Opala eram igualzinho esse daqui. Já contei aqui, eu acho. Olha aí o bugre. Que legal, hein, cara? Ó. É uma banheira de roda, né, cara? Uma banheira com roda, né? E dos Opalas, né? O pessoal que às vezes não me conhece, não sabe, né? Eu tenho um 1970 4 portas, que é o primeiro modelo, né? Ele é 4 marchas na coluna. Na coluna, né? Eu avaliei um desse. O 6970 ele não tinha ainda, né, a carroceria do 2 portas, né? Ele começa lá por 71. Que ele provém do Opel, né? Ele vem do Opel Record C. Record. Então ele traz
Puta, daí, olha, começa a misturar todos Sim. os assuntos, né? A carroceria era europeia, então é tudo métrico na carroceria, e a mecânica, ela é polegada porque é americana. Americana. Então você tem parafuso em milímetro e parafuso em polegada. É uma Puta, desgraça. que Você zona precisa do caralho. dois jogos de chave para mexer no carro. Que zona do caralho, né, cara? E a gente falou ali, né, do 92 Bordeaux. Eu falo, era o que eu queria. Eu queria um primeiro ano e um último ano. O último ano eu ainda não consegui ter, né? Então eu tenho um 6970, que Sim. eu consegui os 70. Aí eu tenho o SS73 amarelo, que tá lá jogado. Tá Precisa lá, tá fazer lá, o né? carro, né? Faz tempo que você tem esse carro também, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Eu lembro de lá na casa da avó. Exatamente. Tá lá, o bicho passava lá na frente e tava lá o bichão. Então é o carrinho que tá lá, precisa de atenção, né? Mas Todos precisam, né? cara, falta bastante tempo, né? Pra foda, se né? dedicar É foda, né? aos carros, né? É foda, e né? eu quero um do último ano. Eu queria o primeiro, o 73, que eu acho lindo, né? 72, Intermediário. 73, até 74, né? Aham. E eu quero um último ano, né? Daí eu quero parar de acumular coisa, né? Quero parar de... E deixa eu te perguntar, Maia. Então, você começou no automóvel, né, começou a gostar de carro ali dentro da oficina e tal, já vivendo esse negócio com o teu tio lá. E aí, como é que foi a tua adolescência e o primeiro carro? Como é que foi esse teu contato com... Olha aí, ó. Estamos aí hoje com a participação do Village People, pessoal. Muito legal. Ó, combina, cara. Acho que ele gosta de rock, hein? Eu gosto de rock. Acho que ele gosta... Ó. Cara, bom, voltando ali um pouquinho, né? Dos novos, gostamos muito também. Olha só, né? Bonita, hein, cara? Bonita, hein? A combinação legal, eu gosto de cores. Cara, eu acho muito massa. Bom, você mais do que ninguém, né, Dick, sabe, né, que, cara, ele ficou tons de cinza, né, branco, preto e o prata dominou o mercado, né? Então, quando a gente olha o interior caramelo, parece que dói aos olhos, mas é cara, legal eu tava vendo aquele filme que ganhou o Oscar lá, o Ainda Estou Aqui. Não sei se você já assistiu já. Cara, as cenas que eles fizeram, mostrando os carros na rua e tal, cara, é insano. Olha aí, ó. Um Miura. É um Miura? É. Que loucura, né, cara? Olha aí um Baja também, Baja. Lindo, hein? Que da hora, hein? O Mustang passou batido. Foda, né? Roubaram a cena do coitado. Roubaram a cena, os dois ali, nossa. Isso aí é o Brasil nos anos 80, é isso daí, né, cara? Que a gente fala, né? Que é a personalização. A personalização, né? As cores. Na época que você não podia ter um negócio diferente, os caras faziam essas coisas, né? Criava, dava um jeito, muito louco, né? Mas então, Maia, como é que foi a tua adolescência e teu primeiro carro? Como cara, é que foi a adolescência ali é uma época muito difícil, né? Sim, então, complicada, né? A minha adolescência ali é dos anos 80, né? Então a minha adolescência era folheando revista. Então, olhando o carro dos outros e folheando revista. Ó, turbão. Então, sempre foi muito difícil, né? E ali a parte dos primeiros carros é Opala, né? Opala. Então, porque era justamente o carro que ninguém queria e era barato. Então você ainda trocava Opala por freezer horizontal, por televisão. Os Dodge também, né? Os Dodge também. Né? Então, aí que vem a questão do cenário do Opala, né? Então, do Chevrolet. Sim. Porque era um carro que bebia demais, era o carro abandonado na casa de um tio, de um avô, sabe? Que era o carro que ninguém queria. Um copinha? Gol Copa 94. Gol Copa 94. Legal pra caralho. Bebeto e Romário, né? Eu sou preconceituoso, porque eu falava que eu não conseguia confiar em pessoas que não viram Bebeto e Romário. Ai, apesar de não gostar de futebol. Pois não, mas é que era uma época que é aquilo que eu tava falando, tipo, da competição, né? Bebeto e Romário era a dupla, né? Eram os caras, né? E o Romário, maior gavola do mundo, né? Sim. Que eu sou foda, eu faço acontecer, e fazia acontecer, né, cara? Né? Isso que eu acho que é a diferença da virada de chave dos caras, né? Sim. Quando os caras pararam de falar que fazia acontecer, parou de acontecer, né? Foda, né?
Então essa época, assim, cara, foi uma época bem difícil, que era muito olhando a coisa dos outros, sabe? Tipo, Sim. vendo revista, Procurando informação. procurando informações, e uma coisa que eu falo muito com o Gus e com o Max, né, e com o pessoal, que a gente cresceu vendo o carro dos outros, vendo capa de revista, né? Sim. E aí uns tempos depois era a gente, né, nesse formato digital, né, fazendo a revista, os nossos carros, né, que é muito louco isso, né, cara? Referência para os outros, para as próximas gerações, para as próximas gerações. Então a gente deixa, né, esse legado, né? Eu gosto muito dessa frente, né, apesar eu gosto também, cara, dela ter ficado esquecida durante um tempo, né? Igual os Opalas quadrados ali da geração de 80, ninguém ficaram queria. perdidos no hiato, né? Exato. Eu gosto também, cara. Acho bem agora legal. elas retomam e a gente vê que elas têm muita personalidade e remete uma época ali dos anos 80, né? É o mesmo dos Chevette Pontiac, com a frentinha Pontiac. Também não virou muito, né? Depois já atualizou. O que a galera gostava, hoje já tá mudando um pouco, mas o que a galera gostava era dos Tubarão e depois dos DL, né? Exato. Aí esses Tubarão, os Chevette, os Pontiaczinhos já não era tanto, né? Olha só que coisa linda, cara. Olha eu sou apaixonado por essa plataforma. Nossa, porque cara, eu acho maravilhosa também, velho. Tem um modelo, depois vocês pesquisam aí, né? A C36 AMG. Esse modelo, para mim, é o ápice. The very best. É um dos ápices automotivos, né? Deixa eu tirar a blusa, que eu fiquei no sol aqui, fiquei com calor agora. Então, assim, sabe, e depois começou, sabe, então essa questão que eu falo, né, do low cost, né, da falta de dinheiro, de você reaproveitar o que tem. Então, sabe, veio um primeiro Opala, sabe, depois, sabe, vem o teu primeiro carro foi um Opala? Foi é? Então, qual que era? É o que você tem ou... Não, era um Opala. Tudo horrível. Horrível, cara. E depois, assim, um dos primeiros carros que eu considero realmente, assim, tipo... Sim. É um Opala, desculpa, um 88 que eu tive. E esse já era um diplomata bom. Olha aí, ó. Busão do Chile, cara. Visita ilustre. Olha aí, ó. Olha, Manito. Manito é argentina, né? Manito é argentina, né? Cara, a placa do carro, esse carro tá com um amigo meu até hoje no Rio de Janeiro. Sério? Ele era um carro que eu comprei ele batido. E aí a gente fala, né, de bem feito ou mal feito uma restauração, porque ele ficou melhor depois que a gente meteu a mão no carro. Ele era um Opala de leilão de Ministério Público. Sei. E a placa era GAT. Você gosta de placas também, né? GAT 0171, então era o Gato 171. Gato 171, puta que pariu! E esse carro tá no Rio de Janeiro até hoje. Tá com um brother teu? Tá com um amigo meu. E ele até, saiu do país, ele tá em Portugal, mas ele guardou o carro. Puta, essa placa é genial, velho. Atrás o carro. Essa placa é genial, cara. Gato 171 é muito bom, velho. Então, sabe, não foram muitos carros, mas sempre foram carros que representaram muito, sabe? Sei. Tipo, épocas. E aí, o que acontece? Eu vendi o 88. Caralho. E comprei o 70. Então, o 70 tá comigo há mais de 23 anos, eu tenho 70. Caralho. Então, é o carro que me acompanha, sabe? Ele passou por diversas fases da minha vida e é o carro que... Você não consegue imaginar fora da tua garagem? Eu consigo imaginar ele fora da garagem. Sério? Eu consigo imaginar ele... A compra dele foi uma compra até um pouquinho especial, assim, sabe? Eu tive que juntar muito dinheiro para comprar ele, mesmo vendendo o 88. Sim. Mas eu consigo imaginar ele em boas mãos. Sim. E sendo utilizado muito mais do que eu uso. Eu consigo ver o carro. Consegue ver, né? Consigo. Consegue visualizar. Caralho, olha lá as Ferrari, velho. Nossa, passou uns bagulho louco ali, hein? Você viu, né, Vinão? Depois eu vejo no vídeo, porque a idade não permite girar o pescoço muito rápido, velho. O cara tá engessado ali, assim, ó. Ele veio programado pra ficar assim, ó.
Mas você não tava fazendo uns alongamentos, uns negócios? Largou? Cara, eu não consigo tempo, né? Então minha Foda, rotina né? é muito ruim, né, cara? Olha lá a Joguezinha, cara. Então, a gente tava falando de gerações, né, Maia? Que nem você é de uma geração... Olha aí a Mobila, ó. Mobila com placa, cara. É raro de ver Mobila com placa, né? Olha o cheirão. E já escapou a correia. Eita, caralho. Não, mas como tudo nessa época, cara, o cara enfiou o dedo ali já botando no lugar lá. Olha que legal, velho. Isso aí é foguete, cara. Olha lá, ó. Ó, mobilete jogue, né? Aham. Final dos anos 80 e os anos 90, velho, não tinha um adolescente que não queria ter uma porra dessa, né? Muito louco, não, né, e depois de velho, continua querendo ter uma, né? Forte, cara, você viu? Cara, tem um cara por aqui, quando eu trabalhava aqui na Maritorinho, que todo dia esse cara passava, eu trabalhava na Servopa na Maritorinho, bem na subida ali, né? Todo dia esse cara passava, ele parava no semáforo da Harley ali, a hora que abria o semáforo ele saía, cara. Ele puxava a moto no peito aqui assim, ó, e vinha com ela em pé, assim, ó, com ela dando um grau, assim, a subida inteira, com uma jogue, cara. Uma joguezinha branca. O cara de cara, falou, caralho, velho, esse cara é muito louco. Eu vou te contar, tem um pessoal em Cascavel, amigos nossos lá, que eles têm umas jogues, cara, fenomenais, até jogue nitros. Caralho. Cara, é um negócio muito louco. Cara. 2 tempos, né, cara? 2 tempos é muito louco, né? Mas e daí, tio Maia? E o que nós estávamos falando do teu primeiro carro, então? Aí a gente tava falando, né, dos 70, né, como entrou, né? Então eu sempre tive ali nesse meio de carros antigos. E então era duas vertentes, né? A parte do antigo mobilismo, que a gente sempre falou, né, do Zé Frizinho. Sim. E os caras brigavam muito comigo, que eu sempre falei dos carros velhos, né? Os caras, é antigo. Cara, para ser antigo tem que ser velho, entendeu? Então, eu acho que sabe, tem a questão do carro antigo, do friso, sabe? Grade de 5 mil reais. Zé Frisismo, né? Exatamente. Zé Frisismo, né? Que daí para mim são carros mais históricos, que faz parte de história, que conta um pouco de história, né? Os carros do Badola. Exato. Os carros do Badola, que estão ali com o intuito de conservar a história. Conservar a história do carro. E o meu 70, ele é um pouco disso, sabe? Então, eu não quis colocar 6 cilindros, eu não quis colocar nada de preparação, freio a tambor nas 4 rodas continua lá, sabe? Então tem essa vertente, né? Que eu convivi muito com esse pessoal. E tem também, por outro lado, a preparação, né? Caralho, R8. Então, tio Maia, daí então aí veio o 70... Veio o 70 que fez essa questão do antigo mobilismo e da parte de preparação. Sim. Porque nessa época também eu já estava com automobilismo, né? Montando os Gol de terra, montando Opala de terra. Você foi para esse lado da terra, porque, claro, você era lá de São José dos Pinhais, era muito forte ali, né? Fortíssimo. Para quem não sabe, galera, a gente tinha, né? Eu não sei como é que tá o estado daquilo lá hoje, mas a gente tinha um autódromo de terra de São José dos Pinhais ali, que era muito legal, inclusive, né, cara? Muito bacana. Era muito legal, né, cara? E foi o começo do automobilismo de muita gente, porque era, de volta, né, o automobilismo com custo baixo. Sim. E era um automobilismo inclusivo. Sim. Tá? E, inclusivo nesse sentido de que todo mundo pode participar, sabe? Seja com o carro... Na época, né, que eram carros absurdos de 50 mil reais e carros de 3, 5 mil reais. Então tava todo mundo competindo ali em diferentes categorias, às vezes até andando aí, juntos. Mano, Simon. Fala, Simon! E esse cara é foda, hein? Esse cara é foda. E esse cara é foda. Tem que fazer um episódio lá na oficina dele. Sim, cara. Ou na garagem dele, né? Tem que fazer, cara. Tem que fazer mesmo. Rende muito material. Olha aí o verdão, ó. Muito Isso aí apareceu no vídeo passado também. É bonito, hein? É bonito. Então foi esses dois mundos, assim, sabe? Onde a gente começa ali com a parte do automobilismo muito forte. Sim. Porque já mexia, né? Então o que acontece? Eu comecei a ser procurado por motores. Monta meu motor? Sim. Monta um mapa de injeção para mim? Foi quando começou as FT. Sim. Aquela FTzinha que a gente minha tem lá, ali, né? né? Então
foi começando a montar a parte de acerto de carburador de Sim. Opala, sabe? Montar motor de Opala. Então foi Foi uma escola boa foi para uma você, né? escola boa e foi uma subida de escalada profissional minha Sim. muito grande, que eu precisei aprender muito, ler muito, Aham. estudar muito. E eu sempre gostei muito da dinâmica, da física do negócio. Então Sim. foi para a parte de motor, foi um aprendizado com suspensão, amortecedores, carroceria, Uhum. e hoje a gente monta o carro do zero. Né? Monta do zero, né? Monta do zero. Então Faz o negócio o acontecer mesmo, né? acontecer, desde um cálculo de amortecedor, de roda, pneu, dimensionamento de freio. Sim. Então, sabe, foi aonde ali E... de 2006, Sim. porque eu voltei pro Brasil em 2004, né? Aham. Então Você foi morar na China, eu né? morei na China. Cara, o cara morou na China, morei velho. na China. Não, olha aí, ó. E... Bonita, hein? Bonito. Pintura PU. Eu... Você vê de longe uma pintura PU, né? Parece um quadro negro. Não parece? Escola. Parece quadro de escola. Muito louco, né? Então... Você foi morar na China, morar mas você na foi China, morar cara, fui- pelo trabalho? Eu trabalhava você trabalhava? na Bosch, né? Ah, você trabalhava na Bosch. E aí na Bosch foi o negócio do diesel, né, cara? Eu Aham. sempre falei, cara, que diesel pra mim era pra lavar peça, né? Eu Sim. nunca gostei do diesel. Sim. Mas aí morde a língua, né, cara? Aham. Eu falo, né? Gospe pra cima, cai na Sim, testa, sim. né? Então fui trabalhar com diesel também, fui aprender muito de motores diesel, de injeção diesel. E aí teve, né, então essa passada pela China, quase 2 anos fora, né? Então China, Alemanha. Quase foi pro Beleléu comendo besteira. Meu Deus do céu, eu pesava 59 quilos, cara. Imagina, Vou cara. mostrar uma Você tem foto quanta altura, pra Maia? vocês, 1,85. 1,85, é? Imagina, o cara com Então, 50 e poucos quilos, meu, cara. Era... O cara vira um... O cara some. Não, eu precisava, cada semana, precisava fazer um furo na cinta diferente, cara. Coisa horrível, cara. E, Maia, como é que veio pra você a Renault, velho? Cara, Como a que Renault- entra, onde que entra a Renault na sua vida? Cara, olha só, a Renault foi um retorno à graxa, né? Porque eu trabalhei com equipamentos cirúrgicos, né? Eu saí da Bosch, né? Então, tipo ali, que eu falo, né? Aham. 2004 que eu voltei pro Brasil, né, cara? Então, Sim. cara, surgiu a oportunidade de trabalhar com equipamento cirúrgico, trabalhar com um projeto de equipamento médico hospitalar. E aí vem um pouquinho do meu perfil, né, de ser um Aham. pouquinho meticuloso, cuidar de projeto de equipamento Sim, cirúrgico. sim, é muita o cálculo exato, né, cara? Então, não pode errar. Sim. E aí, depois disso, cara, foi uma vontade muito grande de voltar para a graxa, voltar para, cara, mexer Sim. com carro, automobilismo e aí São José dos Pinhais ali, né, com a Renault Audi. Então a Renault entrou nessa questão minha de voltar Voltar pra casa. para mexer com essa coisa do carro, do automobilismo. Então foi É uma volta pra casa em todos os sentidos. e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Renault. Uhum. Eu fui primeiramente para trabalhar na Veículos, cuidar de vidros, retrovisores, cara, Sim. negócio meio, entre aspas, nada a ver, mas já era o carro e, cara, oportunidade depois de trabalhar com motores, né? Então eu tô desde 2011 na parte da engenharia de motores, trabalhando com motores. E você entrou na Renault em 2009, 2009, transição de 2009 para 2010, né? Então, foi quando meu carro foi montado. nessa época. Você tá ao mesmo tempo na Renault quanto meu carro tá turbo. Meu carro tá turbo, exato. Que louco, né, cara? E também não quebrei na Renault ainda. Exatamente. Dá um BOzinho ou outro, né? Dá um mas BOzinho ou outro, mas tem ajeita-se, né, cara? Exatamente, tem que mexer na injeção lá. Pra quem não tem sabe, que- rapaziada, o Maia, ele é um cara que tem um conhecimento muito grande em Renault, justamente porque vocês acabaram de ouvir que o cara trabalha lá desde 2009. E é ele que mexe no meu carro hoje. Então, na verdade, desde o primeiro dia, né, Maia, que eu peguei esse carro, você já mexe carro nele, foi né? lá, né? Porque eu comprei esse carro, galera, o Clio Turbo, e eu voltando com ele, eu comprei ele em Joinville. Eu voltando com ele de Joinville pra Curitiba, ele já quebrou, tá ligado? Cheguei em casa com o carro sem embreagem. E aí eu liguei pro Sim. Maia, falei, Maia, puta, me ajuda, cara, pelo amor de Deus, me salva.
Falou, cara, chega aqui. Eu fui lá, cara, a gente tentou, mexeu. Então, a primeira pessoa que mexeu no carro, pra mim, foi você. Conseguimos fazer um ajuste para voltar embora. Exatamente, voltei embora com o carro, a embreagem quebrada. Que bosta, né? Então... Não, mas é um carrinho... Nossa, ele é... A gente fala, né, cara, que é o Clio de Adamantio, né, cara? Não tem... A gente quebrou o carro e não quebrou, né, Maia? Sim. A gente quebrou o carro e não quebrou. O carro quebrou no dinamômetro. No dinamômetro, fazendo uma puxada. Não, cara, eu conto essa história, as pessoas não acreditam, cara. Ainda bem que eu tenho você pra mentir junto comigo, não, tá ligado? Não, é verdade, cara, é verdade. Foi um negócio... Olha aí, ó. Falou, ó. Ó, os adesivos das antigas do Opaleiros. Esse carro, eu acho que é o carro que andava na arrancada desde Olha lá. 1900 e sempre. Olha lá o adesivo. Você viu o amarelinho atrás lá? Não, Ele tirou a etapa da arrancada que ia ter e deixou só a parte de baixo. Que era carro que fazia os do festival, né? Os carros que eram adesivados da todo, Força sempre Livre. que ia ter. Cara, isso é uma memória muito foda pra mim. Toda arrancada que ia ter, os caras iam lá na Força Livre, na Kennedy, Pra adesivar o carro. botava adesivo pra divulgar e ganhar credencial pra entrar. Puta, cara, isso era muito tesão, né, velho? Pô, e aí que eu falo, né, da inclusão, né, cara, de chamar todo mundo, Sim, né? velho. O cara que tinha o carrinho. E acho que é aí que começou o negócio dos cheveteiros, né? O pessoal pegou forte, ia eu com acho. todos os chevetes lá, cara, pra colocar os carros nos estacionamentos eu e era assistir a arrancada, doente, cara. Eu era doente por essa porra, cara. Eu tinha, 7, 8 anos, a idade do Teodoro hoje. Eu sabia todo mundo que corria. Eu era apaixonado, doente, louco pelo César de Greas. Sim. Pra mim era o carro mais foda que tinha. Eu falei, caralho, velho. Cezinha, né? Era animal, velho. Era um animal. Eu tinha a revista. Todas as revistas que tinham o carro dele, eu tinha, tá ligado? Eu ficava em choque, caralho, velho. Eu vou achar uma simpatidade por ele. Porra, cara. Caralho, nossa. Eu perdi tudo, cara, dessa época, porque eu me mudei muito, tá ligado? Então, eu não tenho nenhuma revista mais, cara. Não tenho nada. Eu devo ter bastante coisa guardada. Eu joguei bastante coisa fora, porque assim, a minha memória é de peixe, né, cara? Eu tenho uma memória de merda. Mas cara, também, né, Maia? Quanta coisa você tem que pensar, né, cara? Eu falo assim, cara, o processamento é rápido, mas o HD é pequeno. Então tem que jogar fora muita coisa, tem que sabe? botar um HD externo. Exato. É um pendrive dos velhos, né? Que eu preciso atualizar o hardware, né? Então, assim, cara, de nome, versões de carro, cara, anos, sabe? Se é um 718, cara, não sei. Esse motor é o N, não sei. Mas e se eu perguntar pra você a medida do pistão do K4M, você sabe? Puta, cara, é alguma coisa perto de 80, cara, porque eu sei que o regulamento não deixa passar de 80,5. Entendeu? Então, atual, o regulamento, precisa ser 80,5. Então eu sei que é menos de 80. É por aí. É por aí. Mas eu tenho um problema sério com números, cara. Eu não serviria nunca pra ser engenheiro, porque, cara, eu tenho um problema sério com números, velho. Não consigo com números, velho. Eu tenho um problema seríssimo. Eu preciso reciclar, sabe? Tipo, então eu... Robertão. Eu sempre... Mano, Robertão. Eu sempre tenho um número muito... Assim, sou muito familiarizado com o número, mas eu não guardo o número. Eu não posso guardar. Sim. Não consegue memorizar. Exato. Sabe? Tem a colinha, sabe? Quanto que é o pistão? O pistão do F4R eu sei, né? 82,7. Mas o curso eu não faço nem ideia. Tem que fazer a conta para ver o que dá 2.0, né? E, tio Maia, como é que foi você que estava dentro do rolê 2009? 2009 ainda tinha Copa Clio? 2009 foi dos últimos anos. Os últimos anos, Clio, né? Você chegou a ter contato com alguma coisa da Copa Clio na época ou não? Muito contato da Copa Clio. Eu não com a Renault, sim, mas fora da Renault. Justamente por esse cenário do automobilismo, né? E de baixa renda, né? O que precisava? A gente precisava prestar serviços para quem quer que fosse. Sim. E aí foi, o guru, né, cara? O patamar ali, outro nível, que foi trabalhar e conhecer o José Córdova, né? Córdova. Então, tu guri. Que tem um Cliozinho. Tu que tem um Clio que já deu 15 voltas ao mundo. Né? Então o Cliozinho continua lá, né? Então, cara, conheceu o Córdova, trabalhar com ele. E sabe, foi essa transição também. Isso daí foi o que te pegou o mosquitinho do Renault? Porque verdade, você tem a mordidinha do Renault, né? Não, eu gosto muito, eu gosto e vou falar assim, eu gosto muito do carro, sabe? Por exemplo, aqui, cara, um Peugeot 306 Rally. Cara, então o
O francês, para mim, assim, ele tem uma questão de, que a gente chama lá no termo de Renault, de ligação ao solo. Aham. Então você pega lá, cara, o Citroën, cara, com soluções de suspensões, tal, isso e aquilo, porque eles não tinham as estradas que tinham os alemães. Sim, sim. E, Eles não tinham como ficar se preocupando com quantos bracinhos que eles iam pôr para o cara sentir qual que era a marca do cigarro que o carro passou em cima, né? Exato. Eles tinham que pensar em soluções mais pesadas, né? Que nem o caso do 2CV, né? Olha o que faz a suspensão daquele carro. Exato. Então, assim, sabe, o que me chamou muito a atenção foi que soluções simples, geometria simples, em um Renault era coisa que nenhum outro carro fazia. Sim. Tá, se a gente for comparar um Volkswagen com um Renault do mesmo ano, sabe, e aí não falando mal de Volkswagen. Não, mas é uma característica, né? Se a gente pegar um Gol GTI e pegar um Clio 1.6 16 válvulas, o que os dois carros andam similar e o que um Clio consegue fazer de curva mais do que um Volkswagen é impressionante. Que o carro é dinâmico, né, cara? Que o que ele consegue frear. Que o carro entrega. Exato. Então isso começou a me chamar muito a atenção porque eu gosto muito do carro. Da dinâmica do carro, né? Do que Não, é... Exato. E foi, como eu falei, né? Tipo esse aperfeiçoamento, né? Que o pessoal me chamava muito por motor, por acerto. E quando eu comecei a ver a parte de suspensão, de dinâmica, um pouquinho de tudo, sabe? Aí entrou o Renault como uma questão do que é a capacidade do carro curvar. Porque é muito diferenciado. E aí, assim, né, a gente estava falando, né, do Córdoba, né, dele, cara, abrir oficina, Sim. não só para mim, como para todo mundo. Uhum. E isso é uma coisa que eu carrego, sabe? Eu não seguro conhecimento. Sim. Eu compartilho o que eu sei. Eu abro hoje, né, a minha oficina para quem precisar, para quem quiser. Então... Viu com as rodinhas da cabriolé? Do cabriolé, do cabrio, né? Legal, né? E aí, assim, sabe, essa questão de passar o conhecimento para Passar adiante. Passar adiante, e aí o que o Córdoba me ensinou, sabe? Pô, acerta assim, acerta aqui, sabe? E aí tive a oportunidade de ter um dos carros dele, né? Um dos Copas Clio que ele montava. Aquele era dele. Era um que ficava na oficina dele. Sim. O dele tá guardado. Ele tem até hoje. Ele tem até hoje guardado. E eu tenho o meu guardado, que depois eu tirei do Marcas, né? Porque tava batendo muito, estragando muito o carro. E é um carro que eu quero conservar. Então, é a história, né, cara? É a história, né? Aquele carro nasceu para isso, né, cara? Exato. Ele nasceu, ele nunca teve um chassi de carro normal, né? O chassi dos Copa Clio é o chassi da Copa Clio, né? É plaqueta, né? Não é nem chassi. Exato. É plaqueta. Que legal, né, cara? Então o cenário Renault começou um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho de Copa Clio, e aí a oportunidade de trabalhar com a Renault. E aí trabalhando com a Renault, a oportunidade de... também o pessoal da comunicação, sabendo que tinha o vírus aqui, né? Então eu consegui ter a oportunidade de refazer o Clio V6, né? Tipo, reviver esse carro lá dentro. Esse carro que é o que tá lá, né? É o que tem até hoje, né? É o que tem até hoje. O carro tá em São Paulo. Ah, tá em São Paulo agora. Em São Paulo. O carro foi restaurado 100%. 100% o carro. Eu tive oportunidade de ver as fotos desse carro na oficina. Caralho. O carro foi retirado do Santo Antônio que tinha sido feito, voltou. Que ele foi carro madrinha, né, da Copa Clio, né? Ele foi carro madrinha da Copa Clio, do festival Renault de velocidade, né? Nessa época tinha a Copa Clio, o Super Clio. Sim, que é os Sprint, né? Que é os Sprint, que é a NASCAR hoje. E também os Fórmula Renault, né? Que é os motores de Fórmula 3, que eu tenho 2 motores desse guardado em casa, né, e um dos motores está montado. Tá em processo de montagem. No Clio, né? Então é o Clio Fórmula 3 que a gente está montando, né, com toda a definição técnica do Fórmula 3. Então, que tesão, esse carro animal, carro, né? É tipo assim, a sintetização da paixão, né, cara? Cara, ali é o suprassumo do que a Renault pôde fazer. Então, assim, em termos de freio traseiro, a gente tem
o melhor que a Renault fez, que são freios do Laguna, derivados do Scenic ali, né? Então, Laguna Scenic, então freio traseiro do Laguna, sabe? Manga de eixo dianteira ali também que é herdado do Scenic, né? Então, freio grande, sabe? Então, até direção elétrica, daí a gente quis manter tudo Renault. Direção elétrica de Kwid, então o carro tem uma montagem assim que tá muito legal, cara. Que muito massa, legal, velho. Tesão. Tem que colocar para rodar agora, finalizar esse carro. Pois é, no último vídeo, Maia, a gente viu passou um Corcel, não sei se chegou a ver esse corte, passou um Corcel aqui, eu contei a história pro Miguel, que estava aqui comigo conversando, contei a história da Willys, né, que foi a porta de entrada da Renault pro Brasil, na verdade, né, foi o primeiro contato do Brasil com, que pouca gente sabe, cara, e inclusive eu fiquei muito feliz que esse vídeo viralizou, deu contando para ele a história do Corcel, que o Corcel na verdade é um Renault 12, né, parte do mesmo projeto não é um Renault 12, porque o Renault 12 veio depois. Isso. Mas ele parte do mesmo projeto. E, cara, o quanto a Renault sempre foi... A raiz da Renault sempre foi automobilismo, né, sempre cara? Sempre foi. Muito massa isso, né, cara? Até o Interlagos é o Alpine... o A108, A108. A108. É o 108. 108. Olha aí. É isso aí. É os A108. Bird Clement. Exatamente, cara. Cara... Puta, também... foda, cara. Esse cara, que é o carro 22 aqui no caso, esse cara... eles foram os primeiros pilotos de corrida do Brasil, cara, profissional. O Interlagos foi o primeiro carro esportivo nacional. Antes do Puma. Sim. Foi o primeiro carro em fibra, né? E a galera... Olha isso, cara. Crown Victoria, velho. Olha só. Que loucura, hein? Olha aí, ó. Meu pai tinha um desse, Maia. Foi o primeiro carro que eu andei na vida. Meu pai me buscou na maternidade num desse daí. E daí ele fala pra mim, fala, cara, você não vai ser homem enquanto você não tiver um V8. Eu falei, cara, então você é um moleque pra rir pro resto da vida, porque tá cada vez mais difícil, né, cara? Aí você veio pra Renault, vida profissional, você já entrou como engenheiro na Renault, né? Já entrou... Engenharia de desenvolvimento, né? E aí você sempre viveu nesse paralelo entre a engenharia e a parte de mercado, que você tem que pensar nesse tipo de coisa, de validação, todo esse sentido, e o automobilismo vivendo ao redor, né? Em paralelo, sempre em paralelo. O que você acha que as fabricantes, não digo só a Renault, mas assim, num geral, o que as fabricantes enxergam hoje no automobilismo? Existe ainda aquela coisa de, tipo, aprender no automobilismo para vender na rua, ou você acha que isso é coisa do passado? Bom, é que a gente passa por uma transição, assim, muito forte. Eu acho que nesse momento da indústria, a parte governamental que está fazendo a legislação de emissões de poluentes, tal, isso aqui, tá matando a indústria. Tá retroagindo. Tá fazendo isso andar para trás. Porque eu sempre falei, cara, que o carro não é o vilão, cara, de emissões de poluentes. Mas aqui a gente vai entrar numa questão muito política. Sim. Assim, cara, o governo tá errado. Cara, o carro não é o vilão, sabe? Tudo bem que a gente precisa controlar, a gente precisa melhorar, mas essa visão... Vilanização do carro, né? E eu acho que o automobilismo acordou num momento mega importante, cara, dessa transição para a eletrificação, que o pessoal viu que não é mais visceral, sabe? Então, olha aí, ó. Falando em visceral, ó. Exato. Que coisa linda. Que coisa mais linda, meus amigos. Introdução do Renault alta gama no Brasil, né? Coisa maravilhosa, né, cara? Exato. Coisa maravilhosa. Então, assim, Renault de verdade, né? Isso que eu falo sempre pra galera. Mas você gosta de Renault? Gosto, mas eu não gosto do seu Duster. Não gosto do seu Duster, tá ligado? Tipo, nada contra, mas ele tem uma outra Renault, né, cara? É uma Renault à parte, né? É que você não gosta do Duster por causa dos SUVs. Se você andasse nos SUVs que estão vendendo, você ia amar um Duster. Não, com certeza, mas a questão eu acho tesão, acho irado. A questão pra mim é mesmo
a sensação Renault do bagulho, tá ligado? Aí a gente fala de gama, né? É. É uma gama diferente, né? É. Era o carro, vamos pegar lá, o CL versus o GLS. Sim, exatamente. Então, É tipo isso mesmo. Olha aí a fuminha. Então, assim, sabe, eu acho que o automobilismo ele acordou num momento importante de que fazer motor é legal, ter uma dinâmica veicular é legal, sabe? A parte de eletrificação é importante, um elétrico anda mais com motor a combustão, mas ele não apaixona, ele não transmite, não cativa. não cativa. Então eu acho que até a Fórmula 1 agora, pensando num regulamento novo, sabe, o uso do motor a combustão, eu acho que a indústria ela se separou. Uhum. Eu acho que as grandes montadoras, sim, elas fomentam o automobilismo porque precisa. Então a gente vê uma Audi voltando ao cenário do automobilismo, a gente vê uma Mercedes, a gente vê uma BMW que nunca saiu do automobilismo, sabe? Caralho, é um Cinca. Então, cara, eu acho que durante anos e anos e anos, o desenvolvimento de uma Fórmula 1, o desenvolvimento de rally, ele alimentou a indústria automotiva, desenvolvimento de ABS, de suspensão ativa, toda essa questão, sabe? Alimentou, né, Alimentou muito, e hoje... Né? A Audi só é o que ela é hoje por conta do automobilismo, né, cara? A Audi só se tornou o que ela é. Inclusive, quando eu trabalhei lá, você fazia o percurso formativo lá da Audi, sim, a primeira introdução que você tem aos carros da Audi é a partir do Grupo B, tá ligado? Existe a Audi antes e depois Grupo B. E é o que quebrou as empresas modernas, sim, né? Então, assim, cara, o automobilismo quebrou muita empresa importante, sabe? Uma Maserati, sabe? A gente pegar, cara, as empresas que tinham uma veia fortíssima no automobilismo, que jogavam dinheiro pela janela com o automobilismo, porque isso nunca rentabilizou. A Bozena. Sabe? Cara, hoje a grande verdade é que não tem um cliente que pague pelo carro para ficar desenvolvendo. Não tem. Não, o cara quer o bagulho pronto, né? Então hoje até essa questão, por que matou um Sandero RS? Porque ninguém compra, cara. Porque ninguém compra. Foi as normas de emissões? Não. Porque dava para fazer o motor melhor, dava para colocar 1.3 turbo, dava para colocar um monte de coisa. O que não dava era payback para a empresa para lançar um carro novo, sabe? Não dá. É uma opinião muito pessoal, né? Não reflete a empresa, né? Mas a gente vê isso, sabe? Que vou montar um carro que vende 50 mil unidades ou vou montar um carro que vende 3 mil por ano, 1.000 por ano, 800 não por paga ano. A conta, né? Não paga a conta. Aí teria que ter vários outros carros pagando a conta para sustentar aquele, né? E aí o carro que vai pagar a conta, cara, ele acaba ficando caro. Sim. E ele acaba perdendo competitividade, sabe? Então, sim. E aí vira o que a gente faz. O cara compra o simples e modifica, que é o começo lá da nossa conversa. Né? A raiz lá, né? O começo da nossa conversa que você personaliza o teu carro. Exatamente. Que é o que o cara que gosta de carro faz, né? Exato. Cara? Não tem como, né? A gente acabou de ver passando aqui, né? Carro de carga. Um carro de exatamente 300 cavalos. Agora para tudo, dá uma olhada no que tá passando. Olha esse Fusca. Sai da frente, T-Cross. Sai da frente, Nivus. Olha isso, cara. Esse senhorzinho ele tem um Fusca 1950 também. Um split window. Muito foda. Porschezinha, cara. Porschezinha é muito legal, né, velho? Pra mim é mais histórico. Eu acho muito bom. Aquilo que a gente estava falando, né? De carro de colecionador. Sim. E para mim aquilo ali remete uma época, sabe? Sim. Consigo, claro, ver muita beleza, muito encanto no negócio. Mas é que tem esse rolê também histórico, né, cara? Exatamente. Caralho, a treta. Ó a treta. Os caras não querem deixar o cara do Landau passar, ó.
Também tá uma fila do caralho ali, ele veio por fora, passando todo mundo por fora ali, foda-se, né? E isso eu acho que é social, entendeu? Ele tá fazendo bem. Ele tá evitando mais uma banheira no congestionamento. Exatamente. Ele pensou no coletivo. Cara, deixa eu passar que eu sou mais velho, velho. Foda-se. Que nem a gente tava falando de vertentes e tudo mais. Pra mim, cara, o negócio do Renault começou lá em casa, né? Meu irmão tinha o Clio. O primeiro carro que eu lembro do meu irmão, assim, foi o Clio. E eu olhei aquilo e falei, caralho, velho. Que legal, né? Parece os carros que correm lá no autódromo, lá, né? Que eu vejo lá da Copa Clio e tal, né? E foi aí que me mordeu o bichinho, sabe? Do automobilismo, já digo, assim. Porque eu assisti a Fórmula 1 bem na época do Schumacher, lá 2002, 2003, por aí, o Rubinho, coisa arada. Só que ainda não tinha me pego o negócio, sabe? Eu fui me apaixonar pelo automobilismo na arrancada, tá ligado? A arrancada que me trouxe pra dentro do autódromo. Que eu acho que é o que todo mundo, né? Assim, a gente tem que dar os louros da vitória, cara, pra quem foi, fez e mérito pra, sabe, vou citar nomes aqui, né? Sim. Cara, o que o Gastão fazia lá na velocidade na terra, sabe? Meu, porra, pode me falar o que for, mas o cara é o cara que fez, sabe? Aí o pessoal da organização da Força Livre, cara, fazer o que fez, cara. Esses caras fizeram história, cara. Esses caras fizeram... Sabe? Esses caras colocaram Curitiba no mapa, primeiramente. Porque Curitiba, bom, você sabe melhor do que ninguém, nos anos 2000, falava em arrancada, falava em automobilismo, Curitiba. Era aqui. Era aqui, cara. Tudo era aqui, cara. Os melhores carros queriam correr aqui. Todo mundo preparava o carro no Brasil inteiro pra vir correr aqui. Porque a pista era boa, tudo era bom. Era tudo pensado pra isso, né? Cara? E a gente fala assim, sabe, com a perda, né, do AIC, a gente que tá num automobilismo, não vou dizer um nível abaixo, mas o automobilismo que não passa muito na televisão. Porque hoje a gente olha, né, o regional lá em Cascavel, então a melhoria do autódromo, a melhoria da pista, tem que tirar o chapéu para o Automóvel Clube de Cascavel, para que virou a nossa segunda casa agora. Sim. Sabe, então assim, a gente vê que a infraestrutura, ela fomenta tudo. Você foi andar recentemente em Interlagos, né? Então, a parte de Interlagos, o que promove aquilo, aí anda a MotoGP, anda... Aquilo lá, cara, eu tava... Porsche Cup, anda de tudo, né? Os arredores, assim como era ali no AIC, cara, eu lembro até hoje eu passo lá, me dá um ruim, cara, porque eu tenho a morte do AIC, pra mim, é tipo como se fosse um amigo meu muito próximo que morreu, tá ligado? A sensação que eu tenho é essa. Um amigo meu muito próximo de infância que morreu, tá ligado? Eu passo ali perto do autódromo, me dá um pesado. E eu fui pra Interlagos, eu nunca tinha ido pra Interlagos na minha vida. E eu cheguei perto de Interlagos, eu comecei a ver as coisas ao redor e me veio essa lembrança da IC que era muito parecida. Porque ao redor do autódromo, tudo vive ao automobilismo. Sim. O cara que lava o carro ali na frente do autódromo, você vê que o negócio respira automobilismo. Sim. As oficininhas que tem, pedacinho. Eu fui lá para Interlagos andar com o carro, e aí eu andei, mas daí eu dei umas voltinhas meio... Mas só fazendo um parênteses aqui, você foi para Interlagos com o Clio. Fui. Quanto que ele fez de autonomia? Ele foi fazendo 8,5 no álcool turbo com ar ligado, full time. Com ar ligado, full time. Me passa o contato do preparador. Vou passar pra você, cara. O cara é bom, viu? O cara é bom. E esse cara, velho, ele conseguiu fazer esse carro ser usual. Eu só fazendo um parênteses, a gente já continua, né? Que o pessoal fala que carro turbo não serve para track day e tal, aquilo, né? Aí o BAP, que era o carro da Andrea, né? O Sandero turbo, a gente montou ele numa terça-feira, terminou, né? O acerto na terça. Na quinta ele foi para Cascavel, para o MBR, pro MBR em Guaporé ou Tarumã, acho que Guaporé. O carro deu mais de 250 voltas turbo. Bom, o povo fala por amostragem, né? Por amostragem. Sim. O cara pega ali, tipo, um cara que não deu certo, que montou nas coxas o negócio e todos são assim, né?
Exato. O meu carro é a prova viva de que isso aí não existe. Meu carro tá rodando desde os 30 mil quilômetros, ele tá com 110 agora. Desde os 30 mil quilômetros, ele rodou até os 70 e poucos, praticamente só em track day ou indo pra track day. Sim. Eu fui pra Interlagos rodando com o carro, com o acerto que a gente fez, você fez lá no carro pra mim. O Maia que acerta o carro pra mim, galera. Ele por isso que é a piada interna. Porque é ele que acerta o carro pra mim e eu uso uma Fueltech da época que o Anderson Dick tinha cabelo, que agora ele tem cabelo de novo. Mas que ele implantou cabelo. Mas na época que ele tinha cabelo ainda. Eu falo que a minha Fueltech era o TCC dele. E aí ele apresentou lá, falou, beleza, deu certo aqui, passei. E vendeu a Fueltech e montei no meu carro. É tipo isso. E com essa Fueltech, cara, o Maia conseguiu fazer um acerto que eu ando com o carro com pressão, ele tá vindo 1,4 Maia agora na rua, com temperatura fria. O carro anda forte, anda liso, fazendo média, com ar ligado. Eu fui para Interlagos, o carro fez 8,5 de média na estrada, eu andei em Interlagos e era até nisso que eu queria chegar. Andei lá, aí eu fui andar, meio cagaço, né, meu cabação de novo, fazia 1000 anos que eu não andava numa pista, não tinha nem treinado nada. Mas nas que eu dei uma assada, teve umas curvas que eu fiz que eu vim meio pendurado. E eu passei numa zebra. E aí eu acho que deve ter soltado alguma coisa no varão do câmbio e não entrava ré mais. Eu cheguei no box, o carro não entrava ré. Entrava todas as marchas menos a ré. E aí José Alexandre, nosso amigo lá de São Paulo, tava lá comigo e ele falou, irmão, vamos levar, porque precisava vir embora com o carro, né? Vamos levar numa oficina. Cara, a gente achou uma oficina lá, o Rogério Dudu. Rogério Dudu que indicou a oficina. Amigo meu. Gente finíssima, né, cara? Gente finíssima. Meu. Ele nem me conhece, cara. Ele não faz a menor ideia da minha existência. Mas se não fosse ele, eu tava fudido, porque eu não tinha onde levar. Ele falou, cara, eu já liguei pro fulano lá, leva lá na oficina do fulano que ele vai mexer. Cara, a gente foi, a oficina desse mano lá, que eu não, desculpe agora, mas não vou lembrar, mas é na frente do Roberto Manzini. De portão, assim, com o Roberto Manzini. E aí eu levei o carro lá, cara, os caras largaram o que tava fazendo para mexer no meu carro. Para contar esse negócio do que vive o automobilismo no negócio ali, né? Ao redor do e cria, né, essa sinergia, porque a gente sabe que a pessoa que está no autódromo está na mesma dificuldade que a gente, ou vai passar pela dificuldade que a gente passou. E isso é bem acolhedor. E é uma coisa que eu sempre falo, né? O automobilismo, todo mundo é muito amigo. Sim. Até o 10º colocado. Daí, do 10º colocado já vira... Aí, enquanto você está completando o grid, cara, exatamente, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo quer que você termine, né? O cara te empresta a peça, né? Caralho, aí, ó. Esse rolê aí, eu acho que é os Distinguished, que eles andam todos com uma roupinha bem da hora, de motinha, ó, tá vendo? Os caras de terninho. De terninho, pá. Eu vi uma passando ali no meio, uma Café Racer. Tem algumas, cara. Ó, a Guarda Municipal participando. Uma coisa muito legal, assim, cara, que eu gosto. Eu falo, né? Eu tenho Opala, né? Guardo Opala. Se eu for para ter uma moto, é para ter uma 750 Indy, guardada na garagem. Eu sou uma pessoa que não posso ter moto, né? Eu vou morrer se eu tiver moto. Sim, eu também, cara. Eu tenho essa percepção também. Não posso ter moto porque eu vou morrer, cara. Então eu teria uma 7 Galo. E com a pintura Hollywood? Hollywood. Para ligar, acelerar, desligar. Sim. Eu tava conversando com... Tô pensando aqui, eu não preciso ter uma moto, né? Eu posso ter só o motor, fazer uma bancada. Ligar, deixa lá, acelerar, liga. Escutar o barulho e desligar. Olha, tá mais fácil. Meu sonho virou tangível. Agora eu consigo chegar Acabou de no se sonho. realizar de que dá pra você ter uma moto, mas desde que não seja moto, né? É estático, né? Tudo que eu tenho é estático, nada anda. Exato. Que merda. Tu vai viver a tua vida juntando merda ao redor de ti, tu não vai correr com ninguém. Não vai acelerar com ninguém. Esse áudio é icônico. Cara, edita ali, coloca o link aqui, ó. Tá. Vou pôr, desse cara. Áudio. Esse áudio é a fenomenal. sintetização do que é a vida de Márcio Maia. Não vai acabar nada, tu não vai montar nada, tu não vai acelerar com ninguém.
vai passar a vida juntando merda na tua volta da tua casa sem concluir nada. Nunca vai acabar nada e vai comprar mais merda desmontada pra tá guardando pra morrer no meio dessas merda. Não, e o assunto começou porque eu vi uma Café Racer, né? Aham. Eu falo, cara, que é um estilo muito legal, assim, cara. Não anda bosta nenhuma. Mas, sim, mas é legal. também, eu curto pra caralho. As Café Racer, eu curto pra caralho, e as Scrambler. Sabe as Scrambler? Puta, mas agora ficou inviável a conversa, né? Olha a quantidade de moto, velho. Meu caralho. Ó, aquele ali com uma caixinha do iFood. Olha só, cara. É uma Ford? Que tesão, né, velho? Puta que pariu. Ó, o Max tem uma, né? Uma Ford, né? O Max tem o Max e o Gus tem uma Ford. Que a 750 é uma Ford e a 1000 é 6 cilindros. Que troço Animal, né? alucinante. Animal. Então, eu tava conversando tava conversando com o Gus, né? Não sei se você tá sabendo que ele voltou embora, né? Sim. Tá morando aqui agora de novo, né? Pô, cara, mandar um abraço pra família Luffler, né? É. Cara, pô, os caras... Um grande abraço aí. Pô, Todos os episódios eu comento alguma coisa sobre eles, então tá na hora de vocês virem aqui, hein, rapaziada. Eu já convidei, inclusive, o Gus, vai participar aí, vamos fazer um episódio com o Max também. E ele tava comentando que, cara, putz, que virada de chave na vida dele agora voltar pra Curitiba, porque ele pode andar de moto. Ele falou, cara, eu tô num tesão na minha vida, que eu, porra, tô puto, eu saio, cato minha motinha e vou dar um rolê. Cara, isso é um negócio que aí a gente vê, né? Pô, não tenho o que falar de São Paulo. São Paulo é um grande centro. Sim, né, é do cara? caralho, né? Eu tenho pessoas incríveis. Sim. A gente tava falando aqui, né, do Rogério e Dudu, né? Sim. Cara, a gente pegar ali, sabe, aquela turma do entorno ali do autódromo. Se a gente começar a falar nomes, vai mais uma hora. Sim. Bate-papo aqui. Mas é o negócio que a gente tava falando, né? Que une, né? O automobilismo, esse entorno do automobilismo, né? As pessoas, né, que fazem o automobilismo, o que um autódromo traz, a perda do autódromo, né? E tudo. Puta, e aí a gente estava falando ali de São Paulo e o retorno, né, do nosso grande amigo aqui. Ele vai poder usar todos os carros que ele tem, sim, com tranquilidade, sabe? Usar a motinho que ele tem e fazer um projeto de vida que ele tem já, que é diferente. E aí é o negócio da troca de grana por qualidade de vida. Olha aí, ó. 1000 cavalos passando na nossa frente 1000 cavalos agora. passando na nossa frente. Barbaridade, né? Cara. Olha só. Que tesão, cara. Que tesão. Você já viu os vídeos dessa porra andando? Não só vi os vídeos, né? Você já andou, já? O Rui introduziu a gente. O Rui é muito amigo dele, né, cara? Conhece bastante. Que coisa de louco, né, cara? Coisa de louco. Isso aí pra mim, cara, é assim... Que nem a Renault parte pra esse lado, não sei o que, do Motorsport, pra mim, assim, que é muito forte. Isso daí, pra mim, cara, eu acho que é o supra-sumo, assim, de você poder extrair tudo que dá no bagulho máximo original possível, tá ligado? Porra, o que isso daí aguenta, meu amigo? Câmbio, transmissão, parte de semi-eixo. Meu Deus, cara. E coisa que não existe mais, né? Não. Então, deixou de existir por quê, cara? Porque daí inventaram um negócio chamado computador que calcula pra gente o quanto aguenta. E aí você vai reduzindo, porque tem que reduzir 10 gramas de material, tem que tirar, porque agora tem uma liga que aguenta e faz um arame em vez de fazer um cilindro. Sim. Então, o que a gente fala, cara, que vai acabando, né? Então, é a evolução. Sim. Tá? Não adianta... Vem diminuindo a robustez, que nem nada a ver com o assunto, mas tudo a ver com o assunto, que nem as casas brasileiras. Eu tava vendo esses dias um documentário sobre engenharia civil, eu gosto muito de engenharia, e eu tava vendo um negócio sobre engenharia civil e por que as casas brasileiras são de alvenaria e por que dificilmente dá BO, tipo, um pedreiro constrói uma casa e a casa não cai, tá ligado? Que não tem estrutura, não tem um engenheiro, cálculo de porra nenhuma, mas o cara vai lá construir. Porque o cara constrói além do que necessita o negócio, né, cara? Coeficiente de segurança? O coeficiente de segurança é muito elevado, né, cara? Então, tipo, isso nos carros antigamente acontecia. O caso dos japonês.
que a gente falou até inclusive no outro episódio. Os japoneses construíam um carro que eles não podiam passar de 180. Só que eles construíam um carro que podia chegar a 800 cavalos para chegar a 180. Nossa senhora, hein? O que era aquilo? Eu não consigo me virar. Vou trazer um espelho, deixar aqui pra você. É um gol, aquele golzinho com a frente diferente. Turbão. Cara, vocês vão chegar na minha idade. Vocês estão rindo hoje, vocês vão chegar na minha idade, cara. Tá? Só, cuide da carcaça. Quem vê o Maia falar, parece que ele tem 65 anos, tá ligado? Mas não é, né? Mas é isso aí, é o efeito fábrica, rapaziada. O efeito fábrica acontece isso com o cara, não tem jeito. A gente, é o carro antigo, né? Tem aquela figurinha, né, cara? De o cara terminando o carro depois de 5 anos, né? Sim, exatamente. Aquela figurinha do cara velho, né? Não, tenho 25 anos, você vai ver, o cara tá tipo aquele tiozinho que tá passando. Depois. Parece o Jair César. Eu até falava do Luazinho, né? Trabalhou na mina, né? O Luazinho tá trabalhando na NASCAR, vou dar um abraço pra ele. Tá na NASCAR agora? Tá na NASCAR, cara. Que Me massa, abandonou, cara. Assim, me abandonou no bom sentido, né? Sim. Eu falo, cara. Foi crescer, né? Foi voar, né? Foi crescer, cara. Porra, e orgulho pra gente, cara. Puta, que legal. Que... Luanzinho é nota 1000, né, cara? Não tem não pra sabia, falar, né? Entre aspas, ali, bateu uma chave direito, cara. Crescimento fenomenal, cara. Pô, meu braço direito aí durante um tempão, né, cara? Que massa, né, cara? Então, que bom que ele tá bem, né, cara? Que bom que ele foi pra um negócio bacana. Cara, eu falo, cara, bom que a gente serve de referência e de escola pra muita gente, cara. Com então, certeza. Se tem um cara que... É o legado que a gente se deixa. tem um cara que... Pô, tinha que estar aqui, era você. Porque, além de... Assim, agora é a hora da chupação de saco, né? Mas além de ser... Porque assim, não sei se você tá ligado o quanto você é conhecido. Cara, não. Eu tava conversando um tempo atrás com um brother lá de São Paulo, quando eu fui no Track Day. E daí, tá, quem que faz o mapa pra você? Eu falei, o Márcio Maia. Ele, o quê? O Márcio Maia? O Márcio Maia faz o mapa pra você? Eu falei, Ele, porra, cara, que foda. Porra, eu tive um amigo que conheceu o Maia, que eu tava montando um carro, e ele perguntou não sei o que pro Maia, e o Maia ajudou. Então, indiretamente, você nem faz ideia, mas você ajudou um cara que você não faz a menor ideia, e ele lembra de você, e ele é grato a você justamente por você ter ajudado ele gratuitamente, tá ligado? Você tocou num ponto, né, tipo, do quanto eu sou conhecido. Cara, isso às vezes me causa um desconforto, que o pessoal chega e fala assim, né, cara, o mago dos motores. Porra, eu não me vejo, cara, eu não me vejo. Mas é normal, mãe, assim mesmo. Sabe, e daí das pessoas que conhecem a gente e a gente não conhece. Cara, meu Instagram, até peço desculpa, né, assim, o meu WhatsApp, cara, ele aparece só mais 9999, cara, eu não consigo responder, eu não consigo responder. Sabe, o Instagram, tudo, pra responder a galera do Instagram, né, É difícil, né? O pessoal pergunta assim, sabe? Cara, pô, que bico usa? O que faz isso? Tá? Faz isso, faz aquilo, sabe? Eu imagino, tipo, e aí um negócio assim que deu uma visibilidade muito grande, assim, porque, cara, a gente expandiu, porque a princípio o que eu imaginava? Ainda imagino, né, cara? O menino da roça lá de São José, né? Sim! A gente não tem essa dimensão, né, essa cara? dimensão, e aí, pô, os trabalhos, né, com a Ordospec, com o Ordones, né, cara? Tipo, a quantidade de carros que a gente montou, a quantidade de coisas que a gente fez, então... Sim, com o Ordones, né? Pra quem não sabe também, galera, o Maia é responsável por muitas coisas que estão hoje no Sandero RS por aí. Nos RS 200, coletor de escape, toda essa parte de validação foi você que fez, né? A grande parte da engenharia e da parte de validação, assim, sabe? Tipo, o Ordone sempre foi, cara, o idealizador de tudo. E é um cara que a gente, cara, virou um casamento, né? Eu ia falar um namoro, cara, é um casamento. Cara. Já passou do namoro faz tempo, Já né? passou do namoro, né, cara? Até nossas diferenças, nossas brigas, né, cara? É briga de casal, às vezes é mais briga de casal do que discussões da Porque, querendo ou não, empresas. né, tio Maia, você é o moleque de São José dos Pinhais, né, cara? Que com a casa amarela e o muro laranja, o muro tá laranja e o beiral marrom, né, cara? É muito polaco, né, cara? Cara, é a sintetização do polaco.
E uma coisa assim que juntou e uniu muito a gente foi justamente, cara, isso, assim, porque A ele é o diferença. cara do detalhe, Uhum. do projeto perfeito. Sim, Eu sou o cara que vai amarrar com arame, né, cara? sim. E a gente conseguiu unir isso muito legal, porque era aquele projeto teórico Ó o cachorro. Ó o cachorro de óculos. incrível. Cachorro de óculos, cara, que bonitinho. Que era aquele projeto, assim, cara, da NASA, perfeito, que demora 20 anos para sair do papel, que a gente conseguiu, em vez de fazer em uma semana sair do papel amarrado com arame, a gente achou o meio termo e conseguiu fazer coisas incríveis. E continua fazendo coisas muito legais juntos, né? Então tem projetos andando, tem coisa acontecendo, andando, né? Tem muita coisa Muita acontecendo. coisa acontecendo. E Então, a gente conseguiu unir isso, sabe? Tipo, Sim. eu começar também, cara, tirar um pouco da gambiarra, partir para um pouco mais... tirar um pouco de tecnologia Sim. e colocar efetivamente tecnologia, sabe? Porque eu conseguia fazer esses dois mundos, sabe? Tipo, cara, aqui na fábrica eu uso o que tem que ser usado, aqui no automobilismo eu uso o que tem que ser usado. Sim. E a gente conseguiu fazer um meio termo para viabilizar e fazer andar as duas empresas, né? Fazer andar a WorldSpec, fazer andar a MM Motorsports, cara. Sim. Então a gente conseguiu... Que massa, Maia. Isso é muito legal, velho. sabe, tipo, fazer muito disso. Sabe? E é muito louco pra nós isso, Maia, porque que nem a gente vem da época do fórum ali, né? Que era o fórum e, cara, era quem gostava do negócio que conversava entre si Exato. e tal. Depois a gente veio pra era do Instagram, do Facebook e tal, que levou isso pra muito mais gente. E aí essas pessoas começaram a conhecer a gente porque a gente já era mais antigo no negócio. Eu cheguei no final do fórum, né? Eu já cheguei no final do negócio, mas ainda peguei essa época. E é difícil pra gente ter essa dimensão justamente por conta disso, porque, cara, num dia era a gente, eu brigando com o Ordones no grupo, tá ligado? E no outro Sim. dia o Ordones era o cara, tipo, extremamente WorldSpec, Exato. né? É difícil pra gente ter essa noção essa noção que do a tamanho gente do negócio, da pegou proporção. o gancho ali, né, de quanto as pessoas nos conhecem, né? Sim, Porque eu nunca fui da internet, né? Eu Aham. nunca fui do fórum, eu não sei sim. o quanto isso pode... Deixa eu só... Ah, Fusca Azul aqui, ó. Filha da puta. Então, assim, cara, a gente não tem essa noção, e eu nunca fui do fórum, eu não Aham. sei da internet. E quando eu conheci o Ordones, até uma passagem bem interessante, assim, que eu falei, cara, quem que é esse menino, né, cara? Quem que é esse eu mineirinho? monto Clio 2.0. Eu falei, eu nunca vi um carro teu andando, tipo, que merda, né? Como Tipo, assim, cara? Como assim? E foi, assim, cara, esse oposto, que eu falei assim, cara, a gente já montou, a gente já colocou pra rodar com o Tonhão lá da Sim, Renault, sim, né? Que até o AMX, É. sabe? Então a Sim. gente já Tonhão falou... foi lá em casa fazer esse carro funcionar. Exato, sabe? Então já foi um monte de coisa que a gente era muito assim, ali a oficina não tinha dimensão aonde isso chegava, né? Sim, De, pegamos peça com você e foi pra tal coisa, sabe? sim. Igual a gente fala, né, cara? Porra, esse agregado dianteiro era um do Córdoba, né? Então a gente quase faz um quadro com as peças que Sim, a com as gente peças tem, né? daquela época, né, cara, das coisas. E até a piazada nova, né? Piazada, pra quem não sabe, é meninada. Gurizada, meninada, piazada. Inclusive, eu tava vendo no último vídeo a quantidade de piá que eu falo, cara. Eu falo muito piá, velho. Eu não... A gente não vê, né? Mas como a gente tem sotaque, né, cara? Pô, eu falo muito piá. E esse ano eu tô mais Márcio do que Maia, né? O Maia fala palavrão demais, né? Eu tô me cuidando, Sim. cara. Tava muito mal educado. O cara tem duas... Tem duas personalidades. Beleza, irmão? Né? Bom! E Essa Paratyzinha é muito bonita, é cara. bonita, né, cara? E essa cor eu gosto muito. E é foguete, hein? Ela é um 1009 turbo. Olha o Gol GT aí, ó. A Volkswagen falou assim, vamos fazer um Gol legal aí pra galera aí. Fizeram isso aí. E é engraçado que nessa época os carros eram, entre aspas, né, tipo, subaproveitados, né? Sim. No seguinte sentido, que as versões esportivas elas tinham bem menos coisas do que os carros de série, né? Pois é, olha aí, ó. Uno Turbo. Primeiro carro turbo, né? Teria novamente. Porra! Você teve um já? Tive um.
que legal, hein? Mas esse negócio da gente não ter essa noção, Maia, é muito foda, porque, claro, dadas essas proporções, cara, eu não tenho nada assim, tipo, de extraordinário, né? Mas o pouco que eu tenho ali de exposição com o Renault, a galera, caralho, o Dick dos Clio, o Dick teve 10 Clio, teve não sei quantos Clio. E a quantidade de gente que manda mensagem pra mim, cara, tô montando um Clio, cara, não tem condição de responder vocês, galera. É muito difícil, porque vocês não fazem ideia a quantas vezes eu já respondi a mesma pergunta, tá ligado? Tá ligado? Faz 6 anos que eu tenho o meu Clio. E faz 6 anos que eu respondo a mesma pergunta. Então é muito difícil da gente conseguir explicar direitinho e tal. Então é difícil a gente ter essa noção, né, Não, cara? Mas é legal também, assim, o acolhimento, né? Que a gente tem das pessoas, né? Sim. Aonde a gente vai. A gente percebe que a gente tem várias pessoas iguais a gente em todos os lugares, né, cara? Não tem como. Todo lugar. Não tem como, é muito louco, né? Olha o Golfão, ó. Eu tenho muito meu pezinho ali, sabe? Na Volkswagen. Eu gosto bastante. Eu tenho muito pezinho na Volkswagen, porque eu trabalhei lá em 2013. Eu fui vendedor de carro na Volkswagen. Aí ali eu aprendi um mundinho da Volkswagen, cara, puta. Não tem volta, tá ligado? É foda. Mas ontem o meu me deixou na mão ontem, o Polo. Fiquei na mão ontem o Polo, cara. Ó. Nossa. Categoria tração dianteira, alinhar na saída de pista. Era esse barulho que você ouvia, né? Ontem, né? Tava trabalhando na oficina, né? Uhum. Mexendo em Clio, fazendo chicote. Sim. Você falou, né? De carro com personalidade, de deixar na mão, né? Eu tinha entregue na sexta. Uhum. Sexta. O Escort XR3 do Cássio. Acho que você já viu lá na oficina, Não, né? acho que não. É um Escortzinho XR3, motorzinho 1.8, conversível. Puto, o carro é lindo. Uhum. Mexeu nos negocinhos do câmbio, travou o câmbio. O carro subiu no guincho, chegou na oficina, engatando todas as marchas. Era só saudade. Tem dessa, né? Tem uns carros que é assim, né? Tem muito dessa. O AMX foi demorado pra tirar isso dele, né? Cara, o carro ali, eu sempre falo, né? O Clio 2.0, ele tem o 2.0, eu falo, cara, o F4R, ele é um artesão, né, cara? Ele é um pau pra toda obra, o carro, só que ele tem uma personalidade, ele não admite falha. Falha. Ele não admite variável, né? Ele não admite, ele tem que estar redondo. Ele funcionandinho, redondo, ele faz o que você quiser. Difícil e aquele carro, ele passou por momentos, assim, cara, que ele teve diversas falhas, assim. Sim. E até uma dica, né, para os cliozeiros que estão assistindo a gente, né, cara, a injeção do 1.6 não funciona no 2.0. Não, tá? não dá. Não queira tentar. O cara fala, liga. Tá, não, ligar é uma coisa, ligar uma coisa e é funcionar é outra. Ó, inclusive, tá uma doadora passando aí na frente. Tá uma doadora aí. Não, mas essa é uma 1.6, né? Essa é 1.6, Essa é 1.6. Mas é... E olha aí, um 6970 igual o meu. Olha aí, ó. Agora deu saudades. É igual o teu mesmo, né, cara? É igualzinho. 2.500 na 2.500, Paralama. Só o tom do azul do meu carro é um pouquinho diferente. É verdade. Eu avaliei um desse para um cliente lá de São Paulo. 70. É um 70-70 dele. O meu é 70-70 também. Ele... Pô, cara, que carro legal, velho. Esse é o mais próximo de um Opel do que um Chevrolet, né? Sim. De carroceria, sim, né? De mecânica é o 4 cilindros, né? Derivado do Iron Duke, né? Do americano Iron Duke. É uma mecânica que não acaba nunca. É pro resto da vida, né, o negócio? O resto da vida. É tipo um D4D. Cara, eu pego o D4D às vezes para fazer revisão lá, né, cara, que sai 700 ml de óleo de dentro do motor. Não, cara, o que esses carros têm de robustez, cara? O que aguenta um D4D, cara? A galera não conhece, não sabe, não tem noção do quão guerreiro é um D4D. E se tiver óleo, cara, independente do óleo que tiver, cara, se você botar óleo o mais tiriça possível, o bagulho funciona, cara. Não, eu ia falar que se tiver mais do que 3 litros de óleo, pode acelerar em 4.000 a 6.000 ali, que é onde o motor gosta de funcionar. Sim. Inclusive, Maia, tem uma parada, agora falando um pouco mais técnico aqui, e daí a gente já faz o nosso fecha aqui que já deve ter mais de 1 hora de episódio aí. Mas, cara,
Esses dias eu fiz uma avaliação num carro. Bom, eu já tive 4 F4, mais de 4 K4M. Então eu já sei como é que é os melindros do negócio. Sim. E aí eu fui avaliar um carro com K4M e eu medi o nível do óleo, tirei a vareta do óleo e, cara, todo K4M que eu vou avaliar. Que tesão a partinha. Pá. Pausa, né? Nossa, não tem como não falar nada. Todo K4M que eu vou avaliar, os caras usam o óleo acima do máximo. Isso daí não faz bem, né, pro motor, né, cara? Ele não trabalha legal com nível completo de óleo, né, cara? Porque eu sempre usei meia vareta no meu. Cara, assim, vai muito da construção de motor para motor, tá? Sim. Assim, excesso de óleo. Excesso de óleo vai causar problema de emissões de poluentes, tá? Sim. Então, assim, nunca exceda o nível de óleo, tal, isso daquilo, por dano ao catalisador. Beleza, pô, não tenho mais catalisador. Não tenho mais catalisador, é emissões de poluentes. Emissões de poluentes por quê? Porque ele acaba carbonizando mais. Uhum. Tá? Ele carboniza mais e suja um pouco mais a câmara de combustão. Sim. Porque... E aí a gente vem, né, cara, que pega a amostral ali e isso acaba viralizando, né, Uhum. nos termos, acaba ficando meio que padrão para todo mundo. K4M sempre teve problema de lubrificação, tá? Problema de lubrificação, entre aspas, tá? Vírgula, tá? Ele não tem problema de bomba de óleo, tal, isso aqui, ele tem problema de lubrificação por óleo ruim e dano ao comando de válvula cabeçote, folga lá em cima. Então o pessoal acabava colocando mais para não acender luz de óleo por falha lá de cima. Então todo mundo falava, coloca mais óleo que para de piscar a luz. Sim. Tá? Então você acaba trabalhando com um volume maior de óleo. Tá? Então isso, de certa forma, né, sempre acabava mascarando um pouco do problema. defeito e fazendo um dano exponencial. Pois é. E cabeçote de K4M é bem complicado, porque é caro fazer. Sim. Então... E é complexo, né? Eu tô com o branquinho lá, aquelezinho branco que eu comprei agora, e ele foi feito cabeçote, mas foi a primeira vez que eu vi um cabeçote que foi feito da forma correta, sabe? Por incrível que pareça, não sei quem que fez, o cara que eu comprei não soube me dizer, mas eu sei que o cabeçote foi feito, e, cara, foi muito bem feito, que o carro tem, assim, um nível de ruído primeiro, porque quando faz o cabeçote dificilmente não ter ruído. Pressão de óleo, cara, perfeito. Olha isso. Aero Willis. Que legal, hein? Muito legal. História do Brasil também, hein? Muito foda. E o carro anda liso. Ele anda redondinho. Ele não falha, ele não pisca óleo nenhum, ele não pisca a luz do óleo. O carro, você sente que ele tem força, sabe? O K4M do jeito que a gente gosta. Que é forte, né? Miurazinho ali, ó. Bonito. Aí, ó. Nossa produção pegou o Miura. Hã? Nossa produção pegou o Miura. A produção ali, o Vinão ali, ele tá sempre extremamente atento aos carros que passam, né? Aqui, hoje, o episódio de hoje, a gente não comentou tanto sobre os carros, a gente teve mais conversa aqui, porque é difícil, né, cara? Não tem como a gente não conversar, né, cara? É difícil, né? Não, e faz tempo que a gente não fala. Exatamente, né, cara? Isso que é foda, né? Olha aí o sedanzinho, ó. Cara, eu tenho um carinho por esse carro, cara. Mas dessa geração aí, ó, 2005, esse é 2004. Eu queria montar um desse de corrida. De verdade. Pois é, cara, eu acho muito legal, velho. E, dinamicamente ele é muito diferente, sabia? Eu validei essa porra, né? Eu andei para um caralho com essa porra. Cara, teve um track day que eu andei, cara, que eu fui pro AIC com o meu sedanzinho, que eu contabilizei 110 voltas, eu dei. O dia inteiro. Andei 110 voltas. Saí do AIC, passei na padaria, comprei pão e fui pra casa, no outro dia fui trabalhar. 400 quilometrinho. 400 quilômetros, cara. 400 eu rodei 400 quilômetros dentro do AIC. 110 vezes 3,6, eu sei que não é a mesma coisa, mas dá até uma margem ali, sim, tá? Sim, mas é tipo isso, cara. Cara, foram 400 quilômetros que eu rodei, foram 2 tanques de combustível. Ele marcava no painel, no computador de bordo, 3,5 no álcool. Até 200. Mas é isso daí, tá? Referência. Então, 1 litro por volta. Tá? K4M consome 1 litro por volta. 1 litro por volta, tá vendo? É exatamente certinho. Cara, aquele carro nunca me deixou na mão, velho. E era pau na negada no AIC. Era muito diferente. E
que eu percebia? Porque eu andava tanto lá, os piá davam os carros pra eu andar. Anda aí, pá. Andei com o D4D, Sim. andei com o D4D Turbo, andei com o K4M, o hatch, com 4 portas, com o Dynamic, andei de Sandero lá também e tal. Sim. E, cara, a diferença que eu percebi do Clio Sedan pro Clio hatch em pista é que o Sedan ele é mais neutro. Ele é neutro. Ele é super neutro. Aham. O Clio hatch ele quer o tempo inteiro a traseira quer vir apontando. É que o carro foi feito para isso também, né? É, o carro Então, é pra o ser carro neutro, né? ser neutro é um carro família, né? Exatamente, cara. Ele é muito neutro, cara. E isso é uma coisa maravilhosa. Pro cara que quer fazer uma pilotagem assim. Que é o que introduziu o Sandero RS no cenário, né? Porque ele é um carro tão bom que formou Sim. N pilotos por ser um carro E você participou. Como é que foi a tua participação no projeto do Sandero RS? pronto. Cara, se eu vou até... eu calibrava emissões. Uhum. Ah, você era o cara que... Eu era o PNC ali, Sim. o cara que tinha que botar o carro. Então, cara, assim, basicamente o Sandero RS, ele pegou o motor do Duster e foi colocado na plataforma do carro, né? Foi tipo... Foi... puf, puf. Aham. Só que o que acontece, por a gente gostar tanto, a gente sempre estava em contato com o pessoal da Veículos, da parte da validação, sabe? Uhum. O pessoal da Renault Sports veio para o Brasil fazer esse carro. E como a gente estava no mesmo lançamento de evolução de motor Duster, Oroch e tal, a gente Sim. participou desde o começo, cara, do carro, de todas as discussões, estava antenado ali e a gente acabou ali tendo uma coparticipação muito forte nesse carro. E grande parte da validação de motor a gente acabou fazendo dentro do AIC, sabe? Então a gente estava com os carros, estava sempre andando com os carros e eu validei muito a parte de pneus, né? O pessoal me ligou um dia, você conhece um piloto para validar pneus pra gente? Eu falei, Sim, vou te passar o contato. 5 minutos eu tô aí, né? E acabei indo para lá, a gente ficou, cara, dias validando pneu, validando suspensão, então a gente acompanhou bastante o pessoal da Renault Sports para fazer o acerto de suspensão, do que eles estavam fazendo de amortecedores, com amortecedores reguláveis. Uhum. Cara, foi um projeto muito legal. Muito massa, né? Muitas horas de engenharia, né? Então foi um projeto bacana, a gente vê os primeiros protótipos chegando aqui. Olha as duas, cara. Os Mais protótipos disponíveis para a gente andar, sabe? Fazer toda a parte de validação. Então foi um projeto muito legal, cara, muito legal. Então, Como é que você ficou? Como é que chegou para você a informação de que existia um Sandero RS? Na verdade, a informação, cara, ela correu meio em segredo, né? Uhum. A informação chegou assim, cara, pô, tem um Sandero no laboratório de emissões com um motor 2.0 e roda 17. Nossa, o quê? Como assim? Uhum. A gente não soube. Não soube, só... Porque geralmente o projeto começava na parte do veículo, né? A gente de motores ficava sabendo depois, né? Uhum. Então, alguns projetos, esse principalmente, né? Porque ele era mais uma versão derivada de Sandero do que um projeto de motor e carro, né? Uhum. Então, ele era uma versão derivada, né? Sim. Nasceu como uma versão derivada, com motor pronto de Duster, né? Uhum. Então a gente fez basicamente uma parte de adaptação. Então o powertrain em si, ele teve uma participação pequena, mas a parte de evolução do veículo foi intensa, né? E como é que foi o lance? Porque assim, eu nunca vi nada que tenha o câmbio do Sandero RS. Nada no mercado nacional saiu com um câmbio no escalonamento parecido com o do Sandero RS. Como é que foi isso, cara? O câmbio sim, o câmbio teve um projeto específico, porque basicamente tinha uma questão que o câmbio precisava ser um manual, um câmbio que engatasse no 2.0, que tinha lá, era o câmbio de 6 marchas disponíveis ali do Duster, né?
Tanto é que agora a gente pode falar, né? Mas o câmbio, ele tem um defeito, porque ele é um câmbio de caminhonete. Sim. Ele não é um câmbio... Sim. Ele não tem um sincronizado racing. Ele não tem Né? um sincronizado racing e não é um câmbio para gerar 6.500 RPM, né? Aham. Então, que era onde o ponto de troca de marcha do Sandero RS. Então, o pessoal fritava sincronizado um atrás do outro, né? Então, Pra caralho. frita até hoje. Pra caralho. Então, E vão fritar. Nesse momento tem E- alguém que tá fritando um e tá sincronizado. enroscando a terceira e a quarta, não tem jeito, tem que Sim. abrir o câmbio e é caro mesmo, É. não adianta. E sincronizado tem sumido do mercado. Tá Paralelo. difícil de achar, né? Tá difícil de achar. Temos o produto. Chame o cara aqui, ó. Ele não vai responder, mas procurem ele. Então, o que acontece, cara? O câmbio ali, ele precisava, né? Ele precisava fazer de 0 a 100 em 8 segundos. Então, a primeira, segunda e terceira tinha que ser próxima uma da outra. Aham. E aí, cara, o caderno de encargos, né? A cartilha, né? Que a Renault fala que precisa ter um salto, né? Aham. Entre troca de marchas de um e outro. Aham. Então, foi pegando engrenagem de tudo quanto é canto e montaram aquele câmbio. Foi um Ele- Frankenstein. Foi um Frankenstein pensado, Aham. tá? Foi um Frankenstein feito no amor, Sim. tá? Então, Teve uma teve uma engenharia. É uma. Pode-se dizer que foi uma coisa raiz, porque pegou o que já tinha na prateleira Ou que já tinha na prateleira, e aí dali foi feita uma engenharia em cima. colocou a técnica que o carro precisava fazer 2 requisitos, né? 200 km por hora de velocidade máxima Aham. e de 0 a 100 em 8 segundos. Então, pegou o escalonamento de marcha que pegasse uma velocidade máxima de 200 e fizesse 0 a 100. Cara, e é simplesmente. É fantástico. É muito tesão, cara. Aquilo, o momento em que eu andei, porque o primeiro carro, eu contei aqui a história já, como é que foi que eu conheci o Sandero, que eu lembro que nos grupos já se falava que ia existir o Sandero. Exato. E falava, e eu sempre fui, cara, não vai ter, cara. Você acha que a Renault vai fazer um carro? Não vai. E aí, quando eu soube que ia ter mesmo o carro, eu falei, caralho, velho, meu Deus do céu. Falando nele, Cadê? produção, Cadê? atrás de você, vira o pescoço Aí, ó. que você é jovem. Caralho. Caralho. Esse é um... Ai, caralho, filha da puta. Eu tomei todos os Fusca Azul hoje, velho. Quando eu andei no carro, a primeira vez que eu guiei um Sandero RS na vida foi no IC. Foi a primeira vez que eu guiei. Foi naquele evento que o Marchiori fez que lá. a gente organizou É. com o Marchiori, Que foi que muito foi o foda, evento né? que a gente mais passou medo na vida. Porque vocês botaram na reta de vocês, A né? gente colocou o nosso na reta, a gente emprestou carro da comunicação, Aham. emprestou carro da engenharia. Foi feito um catadão da fábrica. Foi feito Cara, a planta Curitiba fez acontecer o negócio. né? Exato. Não Então, foi o marketing que fez aquele evento. Não, a gente conseguiu viabilizar. Depois o marketing viu que dava certo e colocou o Speed Experience, Aham. que, cara, e aí outro parênteses, Caralho, olha né, isso. dá... Que da hora, hein, cara? Que Muito dá legal, assunto, hein, velho? Parabéns, hein? Muito legal. Vai aparecer lá. Olha que legal, cara. Dá assunto pra gente ficar conversando aqui durante anos, né? Dá, Mas pô. a gente fez o Speed Experience lá com a Renault e deu 192 RS. Cara, foi o maior evento de RS do mundo. Que legal, né, E cara? aí a gente escreveu o nome do Brasil de volta, de Interlagos, tal, isso aquilo, cara, porra. Sim. Então tem Cara, que... os gringos, eu tô nos grupos de Clio da gringa lá, e eu lembro que na época que teve esse rolê, os gringos postaram lá, cara, vocês viram que os caras no Brasil fizeram um carro parecido com o que a gente tinha, e que é o que a gente mais sonha em ter de novo, que é os 172, 182, né? Aham. Cara, realmente, cara, foi pro mundo isso, cara. Os ingleses ficaram babando. Até hoje os ingleses comentam sobre o Sandero RS, porque É que a Inglaterra carregou Renault Sports nas costas durante anos, né, cara? Olha o Tudo que SP2, você cara. quer de Renault Sports está na Inglaterra. olha o SP2 cor de bala toff. Que delícia, né, cara? Que carro lindo, né, velho? Puta que pariu. Mas cara, E falando em câmbio, né? A gente Aham. tava falando em câmbio de SP2, né? Quem nunca queria um câmbio de pois SP2? então, foi, acho que o nascimento porque
muito se fala de motor, mas pouco se fala de câmbio, né, cara? Porque o câmbio faz toda a experiência do carro ser diferente, eu né? falo que hoje, se eu precisasse começar um projeto, seria pelo câmbio. O câmbio faz toda a diferença. Tanto que a galera monta os Up TSI. O câmbio do Up TSI é feito pra ser econômico, velho. Não é pra ser esportivo, tá ligado? Aí os caras montam o bagulho, porra, stage 6, stage sei lá o que os caras fazem. Monta a turbina da NASA, monta injeção, pica, faz o caralho. Daí você vai andar no carro, primeiro, o carro cai lá embaixo. Cara, tipo, o câmbio a sensação da esportividade é o câmbio, não é o motor. Às vezes tem um carro que nem o Sandero RS. O Sandero RS, caralho, é um motor de Duster, velho. Mas a experiência que o carro entrega pra você de esportividade é por conta do câmbio. É isso. Não só isso, a dinâmica do carro. A dinâmica do carro, mas assim, se você for acelerar, exato. Tipo, saindo parado de 0 a 100, os 60 pés, o que vai fazer a diferença ali, se você andar num Sandero normal, andar numa Duster normal e andar num Sandero, é o câmbio. E aí uns frufruzinhos que foram colocando, assim, que particularmente eu gosto, né, que eu falo que daí teve um momento que a gente se passou na tecnologia, né? Mas ali um controlinho de tração do carro, tracionar legal, cortar motor, sabe? Sim. Entregar o que precisa na hora certa, essas coisas eu gosto. Com a opção de desligar, né, com o botão. Sim, que você desliga ali e pau, né? Mas a gente voltando a falar do evento que rolou. Cara, esse evento que teve, eu lembro que eu conheci muito legal porque eu tive participação funcional nisso, porque eu conheci o Marchiori na rua. Ele passou na frente da minha casa na época, eu vi o Sandero, eu falei, caralho, porra. Que carro é esse? Que carro é? Eu sabia já do que se tratava, mas, porra, não acredito que eu tô vendo isso aqui passando na rua. Sim. E eu fui atrás dele, e aí eu conheci ele lá no posto do Alta 15, a gente conversou e tal. E na época eu tava trabalhando lá no AIC, então, no evento lá do Gilberto. E eu falei, cara, vai com esse carro lá, velho. Vai lá andar com esse carro. E ele foi, andou com o carro. E ele falou, cara, que legal, velho. Olha só que coisa bacana, né? E aí ele foi depois com a Megane. No outro track dele foi com a Megane. Aí ele, porra, muito legal isso aqui, cara. E aí ele teve esse insight, acho que daí ele conversou com você. Sim. E se juntaram e fizeram esse rolê acontecer lá. Que, cara, foi uma parada assim que não tá registrado como deveria, né? Infelizmente, né? Gostaria que tivesse mais registro disso. Porque foi uma parada assim que, cara, vai ser pro resto da vida lembrado. Foi muito legal. Pelo menos pra mim vai ser pro resto da vida lembrado, porque, porra, que bagulho foda, que não sei se vai acontecer de novo, né? E a gente fez muito despretensioso, né? Muito despretensioso. A gente pegou alguns carros, enfiou no autódromo e vamos fazer Que massa, acontecer. né? Mas, cara, esse bagulho foi muito louco, né, cara? E aí que nasceu o Speed Experience, que trouxe a galera pro autódromo. Porque na época, cara, eu lembro que tinha o concorrente direto do Sandero RS era o Swift. O Swift. E a De Castro, né, a Suzuki aqui de Curitiba, fazia lá, eles tinham um boxzinho deles lá, você ia lá, dava o seu nome e andava no carro. E foi aí que, tipo, a galera viu e falou, porra, cara, que legal, né? Porque o carro é pra isso, né? É pra isso. O carro é pra isso, então nada mais justo, né, do que você fazer um evento que a galera vai vir andar aqui. Claro, que daí tinha, a Porsche já fazia isso há muito tempo, mas, porra, os caras... A Audi também fazia, a Audi, né, já fazia também, então é um outro nível o Sandero RS veio pra trazer a galera pra pista mesmo, né, cara? E veio trazer pra pista com custo baixo. Custo baixo de reparabilidade, principalmente. Sim. Era o carro que você andava o dia inteiro e ia embora com o carro. Então, o próprio Max andou com aquele lá, que os caras da Renault Sport pediram pra ele fazer as tomadas lá e tal. E o Max a gente andou em quase todos os carros. E aí tive a oportunidade de conhecer o Maurício Salas. Sim, cara, puta. Caras, um deus, né, cara? Um deus do automobilismo brasileiro. Que pouco se fala, pouco se conhece. Mas quem conhece, quem é de verdade sabe, né? E aí que a gente fala, né, cara? Coisas que o automobilismo traz pra gente, né, cara? Porra, oportunidades, assim, que, cara, te levam em lugares que a gente nunca imaginava ir. Conhecer pessoas que a gente nunca imaginava conhecer. Muito louco, né, cara? Muito louco, cara, muito louco. Muito massa, né? E muito bacana, assim, sabe? Igual você falou desse evento, né? Então a gente começou e aí o Speed Experience, cara, tem uma passagem muito engraçada que a gente participou aqui em Curitiba do primeiro. E aí a gente pegou, tava com o... Cara, a gente tava querendo desenvolver o kit RS200.
Aí a gente foi pra Cascavel, Aham. pra, cara, juntar o pessoal, fazer os cabeçotes lá com o Juninho, Sim. enfim, lá da Stumpf, né, Aham. tal. E, cara, a gente voltando de viagem para participar do Speed Experience, a gente queria um carro foda. Cara, o carro veio tomando uma surra de um Stepway 1.6 na estrada. E eu falei pro Bruno, Bruno, cara, a gente vai fazer um fiasco, a gente vai tomar um pau de todo mundo, cara. A gente estragou o carro. Nossa, olha isso, Maia. A gente acabou, cara, que a gente desmontou tudo que a gente tinha feito, voltou o carro pro original. Pra não tomar o sapeco da galera. Passar vergonha. Esse carro era qual? Era o do Gordo mesmo? Era o amarelo? Ele tava prata ainda, né? Aham. E, cara, a gente montou o carro original. Olha aí, ó. E a gente tava com os freios Brembo, cara, e esse carro é animal, cara. Esse carro é incrível, cara. Que tesão, esse carro velho. é demais. Os dois, na verdade, cara. Os carros são... Que tesão, né, cara? Olha a cor disso, cara. Olha essa lata. Que delícia, né? Que delícia. Que delícia, Que cara. delícia. Mas o... E aí, só pra fechar, a gente, cara, voltou o carro pro original. Aham. Tava com as Brembo, que a gente colocou, a Brembo não conversava com a ABS, então eu fui andar, cara, com o carro original e sem freio. Aí a gente colocou uns a 0,48, cara, Aham. colocamos uns Yokohama só pra andar, e aí, tipo, pô, fiquei em primeiro lá no Speed Experience, Aham. conhecia o Sim, IC. conhecia o IC pra mais caralho, do conhecia o exato, carro também, carro os mais do limites. que tudo. Aí eu fui para um outro Speed Experience e fiquei em primeiro de volta. Cara, quando eu chego na segunda-feira para trabalhar, o diretor da comunicação me liga. Ele fala, cara, pelo amor de Deus, cara, não vai mais. Não vai mais. Deixa os caras andar, caralho. O que eu tô recebendo de reclamação, cara, que você é um piloto profissional, cara, que você conhece o carro, que você tá roubando o troféu do pessoal. Eu falei, tá bom, então não me cronometra. Não, não é não me cronometra. Não vai, cara, você não tá vai. proibido. Como um funcionário, um representante da empresa, não vai mais nos Speed Experience. Eu falei, ai, caralho. Nem pra tá ver, bom, cara, não vai nem pra ver. Não, mas aí eu fui, mas eu tirava o pé. Daí o Interlagos também, cara, eu fui, a gente não podia ganhar. Aham, que foda, né, cara? Que massa, né? Mas cara, é muita Histórias, história. É muita cara, história. aqui, com certeza, esse episódio que é o mais longo, com certeza já é o mais longo. E precisamos fazer mais um, velho. Ah, fazemos. Precisamos cara, fazer com mais certeza. Aí a gente assiste esse, anota no papel que Isso, não pode repetir. que a gente não pode repetir e o que a gente não falou, né, cara? Exato. Porque tem muita coisa que a gente não falou. É Não, difícil, né, cara? Porque junta nós. Quantas vezes eu fui lá na oficina, mas a gente Cara. ficou. Quando eu vi já tava de noite. Nossa, Fudeu, né, cara? Não tem como. A gente começa a falar dos negócios, fudeu, cara. Não tem como. É muito e foda. grava vídeo jogando válvula pra fazer. Épico, né? Clássico, né, cara? Icônico. Esse dia foi muito massa, né, velho? Esse dia foi engraçado pra caralho, cara. Precisamos fazer mais. Temos que fazer mais mesmo. Maia, cara, muito obrigado, velho. Cara, eu que agradeço. Obrigado demais. Eu Tamo que junto. agradeço. Obrigado Produção, por participar. Vinão. A produção aí, todo mundo que esteve presente. A gente tem feito com plateia. Só que aqui, no caso, hoje não teve tanta plateia, né? Porque o domingo de manhã vem menos gente, cedo. né? Vem menos gente. Só né? daí, cara. É, Bacana. muito Gente, tesão mesmo. Obrigado demais. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, é TCK nóis. Consultoria. Exatamente, agradecer os nossos maravilhosos patrocinadores. Primeiramente, Na Moral, né? Vista Na Moral. Estamos aqui, ó, todos vestindo Na Moral. Tenho certeza que o Maia vai conhecer também, vai querer vestir, porque cara, a Na Moral foi feita pra nós, tá ligado? Eu quero os recebidos. Então, a gente vai mandar aí. A gente vai mandar, o pessoal da Na Moral manda aí uma camiseta pro Maia que ele merece. Cara, a Na Moral, ela veio com a missão de vestir o que a gente é. A parada é essa. As camisetas foram todas uma qualidade animal, não tenho o que falar. O tecido é muito tesão, o corte é muito tesão. Essa que eu tô vestindo é uma G, e ela é slim e tal, é bem legal o corte das camisetas. E elas são feitas para você que gosta de carro, vestir o que você é, vestir o que você gosta e representar no rolê. É para você vestir uma camiseta da hora, que você vai viver momentos da hora com ela. Então, na moral, muito obrigado por acreditar no nosso projeto.
E entra lá, galera. O cupom de desconto tá aqui. Spot 10 é o cupom de desconto. Você compra com 10% de desconto em toda a loja. Não só camiseta, mas tem chaveiro, tem a garrafinha também, ó. Garrafinha térmica. Tem várias outras coisas lá para você que gosta de carro usar e não se arrepender de ter feito a compra. Então, muito obrigado na moral. Agradecimento à Polícia Militar do Polícia Paraná, Militar do Paraná BPTran. também, BPTran aí. Obrigado Agradecer. pelas inúmeras vezes que levaram nossos carros. Exatamente, fazendo a gente ficar com um carro legal aí, né? Mas a Exatamente. gente conhece o Detran, a gente vai lá Exatamente, é buscar. ali no Tarumã, é ali perto. Era pertinho do IC, inclusive. Exatamente. Agradecer também a DCK Consultoria, consultoria automotiva em Curitiba, região e no Brasil inteiro, onde você precisar, a DCK Consultoria vai te atender. Lembrando que isso aqui só está acontecendo por conta da DCK Consultoria, então siga lá, @DCK Consultoria no Instagram. E Se precisar de qualquer anti-Fusca azul coisa, aqui, mais um Fusca azul aí. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, pessoal. Curta aí, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa o like no vídeo, rapaziada, que é muito importante também. Tenho visto bastante gente vendo o vídeo aí, mas não deixando o like. Pô, deixa o like que ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais gente. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Tamo junto. É nóis. Curta, deixa o like. Valeu, Maia. É nóis. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Massa, mano.